Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de outubro. E tem muito livro, apesar de eu ter finalizado a minha primeira leitura do mês no dia 17, já na reta final do mês aí, mas eu vou explicar pra vocês o que rolou. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like no começo do vídeo, você me ajuda muito na divulgação. Lembra de usar o link da Amazon aqui do canal, o link da Submarino aqui do canal, que eu sempre deixo aqui no box de descrição. Não se esquece disso. A gente também tem a lojinha na Shopee de marcadores personalizados, marcadores de resina, que eu mesma faço. Então vai lá na Shopee, segue a lojinha, dá uma conferida nos produtos, eu sei que você vai gostar. Segue as outras redes sociais do canal também. Tem live na Twitch, tem Reels no Instagram, tem resenha no Instagram também. Então, segue a gente nas outras redes sociais, porque assim tem conteúdo diferente em cada uma delas e a gente fica mais próximo, tá bom? E é isso, vamos começar o vídeo que tem muita coisa pra falar pra vocês hoje. Quem acompanha o canal sabe que o mês de outubro foi um mês que eu entrei numa ressaca literária assim, ó, terrível. Eu fiquei várias semanas sem ler nada, sem pegar um livro, sem conseguir concluir nenhum livro. Eu tinha começado o mês lendo Flores Partidas, mas eu acabei abandonando a leitura porque aconteceu algumas coisas no começo do mês. Foi um começo de mês muito conturbado pra mim, então não consegui ler. E o primeiro livro que eu fui conseguir finalizar foi no dia 17 de outubro. Então eu já tinha ficado aí quase o mês inteiro sem ler nada. E o que eu escolhi fazer? Como eu tava numa ressaca, gente, quando eu tô em ressaca literária, eu escolho livros de gêneros que não vai exigir nada de mim. Então, geralmente, clichês. Clichês funcionam muito pra mim quando eu tô em ressaca, pra me ajudar a sair dessas ressacas literárias. E como eu tinha tido uma experiência similar, assim, uns meses atrás, e o livro que me ajudou foi um livro da Rachel Gibson, eu falei, vou abandonar Flores Partidas por enquanto, vou voltar pra ele depois, que era um livro que tava na minha TBR, mas eu falei, vou voltar pra ele depois, porque não tá fluindo, não tá rolando, não tá no meu momento, e vou pegar um livro da Rachel Gibson, que eu tenho na estante, que eu já tinha comprado, falei, talvez me ajude novamente. E eu escolhi Daisy Está na Cidade e foi o primeiro livro que eu consegui finalizar aí no mês de outubro, no dia 17. O que aconteceu? Quando eu peguei esse livro, eu tinha uma outra ideia do que ele seria. A gente tem um clichê de uma menina que ela é de uma cidade pequena, ela mudou de cidade, passou anos longe, depois volta pra cidade e tem um caso ali naquela cidade que ela deixou mal resolvido, então ela vai reencontrar uma pessoa do passado dela. É um clichê e é um clichê que eu gosto bastante. Mas eu confesso que não sei se talvez pelo ano de publicação desse livro a revisão não tenha se atentado a isso, mas tem muitas passagens um tanto machistas nesse livro. E assim, eu não marquei, mas tem muito, sabe? E eu entendo que hoje em dia essa discussão ela tá mais presente, e que naquela época não estaria tanto. Eu vou ver que ano é esse livro pra falar pra vocês com mais precisão. Então, a primeira edição é de 2015. Tá bom, não é tão antigo assim. Eu achei que fosse anterior a 2015, mas enfim, é um livro que tem passagens um tanto machistas e geralmente essas passagens envolvem o protagonista. A gente tem um casal, né? E o mocinho aqui, eu não me apaixonei pelo mocinho, eu não torci tanto assim pelo casal, principalmente por causa desses rompantes que o protagonista tem de falar coisas que não são legais e é isso, mas basicamente foi um livro que me ajudou a sair da ressaca literária, então eu não posso tirar o mérito dele por isso. Realmente a Rachel Gibson escreve livros que são envolventes, não são 5 estrelas, eu dei 3 estrelas para esse livro. Eu poderia ter dado uma nota um pouquinho mais baixa, mas por ter me ajudado nesse momento de sair da ressaca, eu acho que 3 estrelas tá ok. É um livro ok, é um livro que tem seus méritos, principalmente por ser leve e rápido de ler, né? Então, vale ressaltar isso. Mas eu confesso, gente, me incomodou bastante esses momentos.
A gente tem uma trama que envolve um segredo também. Prende, ele vai te prender. Mas eu não posso deixar de falar sobre essas questões. E no primeiro livro que eu li da Rachel Gibson, eu não achei esse lado tão forte. Eu não achei eu não senti a mesma coisa que eu senti lendo esse livro. Então, ao mesmo tempo que ele me ajudou a sair da ressaca, ele me incomodou em vários momentos. Depois eu escolhi ler um livro da leitura conjunta, que foi o livro da leitura conjunta do WhatsApp, onde a gente só lê romances de época. E se você não sabe, eu tenho um grupinho no WhatsApp. Pode entrar qualquer pessoa, mas desde que saiba que o grupo é só pra ler romances de época. E no mês de outubro a gente tinha escolhido a leitura de Edinburgh, que é o de Blackmore, que é a mesma autora de Edinburgh que a Juliane Donaldson. Eu já tava com altíssimas expectativas pra ler esse livro, porque eu realmente amei Edinburgh, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, né? Então, assim, eu estava com grandes expectativas pra ler Blackmore. E não me decepcionei, gente. Por quê? Porque eu li esse livro em um dia. Na verdade, foi menos de um dia, porque eu comecei ele, eu acho que era um domingo ou sábado, não lembro direito, mas foi um final de semana. E eu comecei, era tipo 1, 2 horas da tarde, e terminei ele 3 horas da manhã, porque eu não conseguia parar de ler. Foi tipo assim, eu fiquei fissurada. Eu simplesmente amei Blackmore. Ele não superou Edinburgh pra mim. Que gosta de... Tô com sotaque agora. Ele não superou Edinburgh pra mim. Mas o mocinho aqui, principalmente... Gente, a Juliane Donaldson escreve mocinhos muito, muito bons, muito cativantes, muito apaixonantes, assim. Então, esse livro tem um romance muito coração quentinho. Um outro mérito do livro, da autora principalmente, é que ela consegue fazer com que o livro seja envolvente, seja um romance de época que te deixa presa, que te deixa apaixonada, e ela faz isso sem precisar de nenhum hot. Na verdade, ela precisa de pouquíssimo contato físico, basicamente é isso. Mas mesmo assim, o livro não deixa de ser maravilhoso por isso, sabe? Eu sou apaixonada no personagem principal. A mocinha me estressou em alguns momentos, mas eu acho que é parte da história, sabe? É uma característica da personagem mesmo. Então, assim, eu não tirei estrelas por causa disso, mas ela me estressou em alguns pontos, porque ela é teimosa, mas como eu disse, eu acho que é uma característica dela. Aqui a gente tem o clichê dos melhores amigos que se apaixonam. Basicamente, eles se conhecem desde criança, eles cresceram juntos. E o Henry, ele é apaixonado por ela desde sempre, só que isso nunca foi declarado e ela decidiu que ela não queria se casar, então ele resolveu que ele não ia falar nada, né? Então, tipo, ela não quer se casar, eu vou me declarar pra quê? Ela não me vê da mesma forma. E aí eles crescem, tem algumas coisas que foram escondidas aí ao longo dos anos, e tem o relacionamento que ele é construído, mas de forma muito amigável, né? Amorosa não, mas amigável. E você cria tantas expectativas pro momento que eles vão se declarar um pro outro, sabe? É tão coração quentinho. Gente, é maravilhoso, sério. E eu amei Blackmore, assim como eu amei Edinburgh. A Juliane, ela tem um dom, assim, de escrever romances que me prendem demais. É um livro de quase 400 páginas e eu li em um dia, menos de um dia, gente. Então, assim, apaixonada. Recomendo demais e é isso. Deem uma chance pra essa autora. Se você tá se assustando com esse tamanho de livro, pega Edinburgh, que é um pouco menor, mas assim, não deixe de ler, porque realmente essa autora é fantástica, 5 estrelas, favoritada. Depois de Blackmore, eu ainda tava com medo de voltar pra ressaca literária, sabe, gente? Assim, eu tinha lido Daisy Está na Cidade, depois eu peguei Blackmore com medo de entrar em ressaca, só que era um livro de LC, então eu precisava ler. E eu queria ler realmente, então quando eu li ele em um dia, eu ainda achei que eu estava naquele momento pós-ressaca que você pega livro fácil e lê tudo de uma vez. E eu tava ainda com medo de pegar um livro um pouco mais complexo e voltar pra ressaca literária. Então eu resolvi pegar um conto e foi um conto da série Spindle Cove. Ele é o 1.5, eu já tinha lido o 1 e o 2 da série, tinha esquecido que esse livro era o 1.5, esse conto. Eu falei, não, tá, eu tenho que ler ele antes de pegar o terceiro livro da série. E eu peguei O Presente Inesperado,
Esse conto também li em menos de um dia, porque foi tipo algumas horinhas, eu só sentei antes, depois que jantei, sentei, li um pouquinho, depois fui dormir, então não foi muito tempo, acho que no máximo 3, 4 horas que eu gastei pra ler esse conto. Eu gostei muito, eu tinha um pouco de receio que, assim, apesar de eu precisar ter lido esse conto depois do primeiro livro, não fez muita diferença pra mim em questão de ordem de leitura da série. Mas eu fiquei com um pouco de medo porque eu confesso, gente, que eu tenho um certo problema quando o mocinho é herói de guerra, quando o mocinho é um soldado. Por quê? Porque geralmente são personagens muito maculados e eu não sou pessoa que gosta muito de ler quando o mocinho é muito traumatizado, porque geralmente os autores colocam esses mocinhos traumatizados demais, descontando os problemas dele nos outros. Então são mocinhos mais grossos, são mocinhos mais brutos, assim. E eu não sou muito fã disso. Então eu tava com um pouquinho de medo, porque aqui a gente tem um protagonista que é soldado também. Só que o que acontece? Eu me surpreendi porque eu me envolvi muito com a história. Eu confesso que eu dei 3 estrelas porque eu achei o conto ok, não achei maravilhoso. Algumas coisas eu precisei relevar porque eu achei pouco desenvolvido, só que é um conto, então não tem como ser extremamente bem desenvolvido, a história tem que ser rápida. Mas eu achei que a autora quis colocar um livro inteiro dentro de um conto, então algumas coisas ficaram, tipo, muito óbvias, sabe? Ficaram, tipo assim, muito dadas, muito fácil. E por mais que, assim, eu entenda que é uma história rápida, ficou muito superficial. Então eu acabei achando que é um livro com um pouco de encheção de linguiça. Só que eu gostei da narrativa, eu gostei da protagonista. Eu não gostei tanto do mocinho. Eu achei que o mocinho, ele não teve uma justificativa muito plausível para a forma como ele trata a mocinha. Então, assim, eu não acho que ok a forma como eles ficaram juntos, porque o mocinho, ao meu ver, foi tudo muito fácil para ele, sabe? Ele fez tudo do jeito que ele queria e ela só ficou ali esperando ele resolver tudo. E ela aceitou a situação muito fácil, ela passou por algumas coisas assim que eu não sei, gente. Eu não achei que foi muito bem justificado o que ele fez, sabe? Assim, a forma como ele resolveu as coisas pra eles ficarem juntos não foi muito bem explicado pra mim. Então, assim, dei 3 estrelas porque foi ok. É um conto rapidinho de ler, gostosinho, li em poucas horas, então, ok. Mas não achei excelente. Não foi o melhor livro da Tessa Dare que eu li. Ainda naquela vibe, medo de ler, de pegar um livro mais pesado pra ler depois de uma ressaca literária, que eu tava vindo de livros super rapidinhos, né? Ainda com medo de pegar um livro um pouquinho mais complexo, eu peguei a LC do Telegram, que foi um romance também, e é um romance atual, bem vibe clichê também, é um romance nacional escrito pela Débora Strugel, que foi A Invenção de Nós Dois. Esse livro eu li no Kindle, tá? A LC do Telegram é só pros subs da Twitch. Então lá a gente escolhe a LC, inclusive no mês de novembro a LC do Telegram vai ser um livro do Harlan Coben, lá a gente lê gêneros diferentes. A gente vai ler Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. E no WhatsApp a LC de novembro é Lições da Dama Escarlate, que também é romance de época. Se você quiser participar, os links ficam aqui no box de descrição. A Invenção de Nós Dois foi um livro que eu li rápido, eu li em live com o pessoal, gostei bastante do livro. Eu dei 4 estrelas, na verdade, assim, eu acho que eu poderia ter dado 3,5, mas 4 foi ok, foi um livro bem gostosinho. Eu vi que tem algumas falhas, eu achei a escrita um pouco falha, sabe? Eu não sei, eu achei a escrita um pouco... Não sei se foi o primeiro livro da autora, mas eu fiquei com essa impressão, sabe? Mas eu gostei da história, eu me envolvi com os personagens, são personagens muito fofinhos, muito... Não sei, muito coração quentinho mesmo, assim, não tem grandes complicações na história. A gente tem aqui dois protagonistas que trabalham com livros, trabalham numa livraria, se eu não me engano, numa editora, aliás. Eles se conhecem nessa editora, o mocinho, ele é apaixonado pela melhor amiga dele, e ele pede a ajuda dessa menina que ele acabou de conhecer na editora, pra fingir ser a namorada dele, porque ele
fingiu pra essa melhor amiga, que namora o melhor amigo dele, ele falou pra eles que ele tá com alguém, e aí ele precisa arrumar alguém, né? E aí ele fala dessa outra, e ela fala, não, beleza, eu vou te ajudar. Só que a gente sabe que esse negócio de fingir que tá junto vai dar merda, né, gente? Eles vão acabar se apaixonando, e é o que acontece, clichê, clichê. Mas é bem gostosinho, tem várias citações de livros nessa história, então a gente vê muita Sarah J. Maas aqui. Nossa senhora, os dois são, tipo, fãs de Sarah J. Maas. Mas, assim, eu gostei bastante, eu só achei a escrita fraquinha, sabe? Porque eu fiquei mesmo com essa sensação de ser o primeiro livro da autora. Mas, mesmo assim, foi envolvente. Eu gostei muito da história, até o final eu estava envolvida, então gostei muito. Então, não posso falar mais que isso, mas eu tirei uma estrela por esse motivo, que eu achei a escrita fraca. E algumas coisas que tem uma palavra, sabe? Que eu sempre esqueço essa palavra. É que, tipo assim, algumas coisas são muito... Aí tem uma palavra, mas eu nunca lembro dela, é tipo muito fácil. Algumas coisas são muito dadas, sabe? Então eu dei 4 estrelas com um sentimento que eu poderia dar 3,5, mas eu arredondei pra 4 pelo sentimento que o livro me deixou, porque é realmente muito fofinho. Agora vamos de... Depois desse livro, gente, foi tipo assim, uma sucessão de livros que eu li muito rápido, que eu falei pra vocês que Daisy Está na Cidade eu terminei dia 17. Aí Blackmore eu terminei... Aliás... Daisy Está na Cidade Daisy Está na Cidade eu terminei dia 17. Aí eu peguei Blackmore no dia que eu terminei Daisy Está na Cidade e terminei Blackmore no mesmo dia. Ou seja, Blackmore e Daisy Está na Cidade eu li no mesmo dia. Eu nem tava lembrando disso. Terminei 2 livros no dia 17. Aí no dia 18 eu peguei o conto, que foi o Presente Inesperado da Tessa Dare, e li no dia 18. A Invenção de Nós Dois eu terminei no dia 23, eu demorei uns diazinhos pra pegar e pra terminar o livro, A Invenção de Nós Dois. Aí depois de A Invenção de Nós Dois, no dia 26, eu terminei Flores Partidas, que foi o livro que eu tinha começado no comecinho do mês. E abandonei por um tempo, tive ressaca, peguei outros livros e aí voltei pra Flores Partidas. Gente, eu dei 3 estrelas para Flores Partidas. Essa nota está inteiramente relacionada à minha experiência de leitura com esse livro, tá? Por quê? Foi um livro que eu senti que eu demorei uma eternidade para terminar, mas eu não posso falar que é inteiro culpa da escrita ou culpa do livro, porque eu tive ressaca por outros motivos. Eu tive ressaca literária por motivos pessoais, então não estava ligado ao livro. Mas isso meio que refletiu na ideia final que eu tive da leitura. Então, assim, eu dei 3 estrelas, achei o livro maçante em diversos momentos, achei. Mas também, gente, não pode levar em consideração só a minha experiência de leitura, porque eu fiquei com esse livro parado muito tempo. E quando a gente fica muito tempo olhando pro mesmo livro, a gente tende a ficar com um pouco de preguiça dele, tá? Pelo menos eu sou assim. E aqui a gente tem um thriller, tem um pouco de drama familiar no meio. Na verdade, é uma pegada bem familiar esse thriller. A gente tem aqui um casal, o casal principal, no caso, digamos assim. Aí o cara morre e a mulher dele, nesse período de luto, e ela acaba descobrindo facetas do marido que ela jamais imaginava. Então ela vai começar a cavar aí mais informações e ela vai descobrindo uma pessoa que ela não conhecia. E aí, nesse meio tempo, tem a irmã dela, que também tá muito envolvida com o passado. Na verdade, assim, ela é muito afastada da irmã, então ela vai acabar se reconectando com a irmã por causa desse movimento de cavar o passado. E aí, assim, a irmã detestava o marido dela e ela tinha suas razões. Então, assim, tem muito drama familiar envolvido nesse thriller e tem um mistério principal, que é uma moça que morreu. E aí, como que essa moça tá ligada no resto dessa trama, eu não vou falar, porque pode ser spoiler, né? É spoiler, não é que pode ser, é um spoiler, mas enfim. Sobre a história, eu achei a história muito bem construída. Eu gostei da história, eu gostei da trama. Só que a diagramação eu achei péssima. Eu achei que a diagramação dificultou muito a minha experiência de leitura. Eu achei muito... Não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas a letra é muito pequena e tem muito texto na página. Pra uma pessoa que já tava com um
probleminha com esse livro, por ter passado com ele de uma ressaca, assim, era ele que eu tava lendo quando eu entrei de ressaca, a gente liga o livro ao momento. Então, assim, não ajudou. Segundo, é um pouco lento o desenrolar da história. Então, juntou a leitura que já não estava fluida por causa da diagramação com uma escrita um pouquinho mais pesada e um pouco mais lenta. Eu senti que eu demorei uma eternidade para ler esse livro, entendeu? Eu não posso tirar o mérito da história porque o plot é legal, o final é legal. Tive um pouquinho de nojinho por causa de algumas descrições no final do livro, tive. Mas, assim, de toda forma, é um livro que tinha tudo pra ser 5 estrelas pra mim e não foi por uma série de questões pessoais, diagramação, escrita, tive alguns problemas e por isso eu dei 3 estrelas. Mas eu gosto de ressaltar, gente, que essa nota é a minha nota. É a minha opinião por causa do meu momento com essa leitura. Talvez se eu pegasse esse livro hoje, que já estou melhor, que já não estou de ressaca literária, talvez eu tivesse tido uma experiência melhor. Talvez eu desse 4 estrelas pro livro, não sei. Mas eu preciso falar o que que... Ai, um cabelinho voando aqui. Eu preciso falar o que que foi a experiência de leitura pra mim. E foi isso. 3 estrelas. Sofridas. E eu terminei no dia 26. E por último, mas não menos importante, faltando exatamente 3 ou 4 dias, deixa eu ver. Faltando 4 dias pra terminar o mês, no mesmo dia que eu terminei Flores Partidas, eu comecei esse último livro, que tinha cerca de 600, quase 700 páginas. Eu falei, vou conseguir. Tinha 640 páginas, eu falei, não, vou conseguir. Eu consigo ler 600 páginas em 4 dias, ou seja, eu estava me propondo a ler mais de 100 páginas por dia, cerca de 200 páginas que eu precisava ler por dia desse livro para terminar ele ainda no mês de outubro. E eu não estava muito confiante de que eu conseguiria. Eu peguei Rainha das Sombras de Trono de Vidro, porque eu queria finalizar essa série ainda esse ano. E para isso eu precisava ler um livro dessa série por mês. Quando eu peguei esse livro no dia 26, eu pensei, impossível eu conseguir ler esse livro até dia 31 de outubro. Mas eu consegui. Eu finalizei ele no dia 31 de outubro. E você quer saber como que eu fiz isso? Porque nem eu sei como eu fiz essa mágica. No dia 26 eu li pouco. Eu li quase nada do livro. Eu li acho que menos de 100 páginas. Que eu li em live mesmo. Aí no dia 27, eu acho que eu li mais umas 100 páginas. Falei, não vou dar conta de terminar esse livro, porque eu precisava ler 200 por dia. No dia 28 eu nem li, só pra vocês terem uma noção. Quando foi dando dia 29 eu li mais umas 100. Eu sei que quando deu dia 30 de outubro, eu tava à toa, era um domingo, não vou esquecer. Era um domingo e eu tava à toa, não tinha nada pra fazer em casa. Peguei esse livro, fui lendo, fiz live. Depois da live, continuei lendo, e fui lendo. Fui dormir de madrugada. Eu já tinha lido cerca de 300, quase 400 páginas do livro. Ficou faltando, se eu não me engano, umas 60, 70 páginas. Falei, vou ler amanhã essas 70 páginas. Deixei. No dia seguinte, dia 31, acordei, só saí da cama quando terminei o livro. Eu nem acredito, gente, porque esse domingo que eu fiquei, tipo, lendo horrores, eu nem vi a história passando, porque foi tiro, porrada e bomba, foi plot atrás de plot, e eu não vi a hora passando, eu fiquei horas lendo. Gente, ler quase 400 páginas em um dia era a mesma coisa, a experiência que eu tinha tido com Blackmore. Eu fui lendo e eu não tava nem percebendo nada, sabe? Meu Deus, que livro bom! E o livro já começa bom. Só que quando eu peguei pra engatar na história, quando eu peguei pra ler sem ter hora pra acabar, foi quando eu vi o quanto a escrita da Sarah J. Maas nessa série tá incrível, tá muito envolvente. Como os personagens... Meu Deus, gente, é sério. Tá muito bom. Eu não vou falar muita coisa, porque, tipo assim, é o 4º livro, né? É o 4º livro da série, então não vou dar muita informação, porque pode ser que pra quem tá começando agora vai ser um baita spoiler e é legal descobrir, sabe? Mas 5 estrelas, favoritado, ansiosíssima pra ler o próximo livro que eu coloquei na TBR do mês de novembro. Só que aí eu descobri que eu tenho que ler o próximo livro junto com Torre do Alvorecer, e eu não sou muito fã do Cal, todo mundo que já sabe. Eu não sou uma pessoa muito fã do Cal, então assim, não tava muito ansiosa pra ler Torre do Alvorecer.
Mas lerei, não sei como ainda, mas lerei. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esse foi o último livro que eu finalizei em outubro. Incrível, fechei o mês com chave de ouro. E o apanhado final foi que eu li bons livros em outubro. Saíram 2 favoritos, Blackmore e Rainha das Sombras, de Trono de Vidro. Os outros livros foram livros ok, não foram livros que mudaram minha vida, mas foram livros legais. E eu só queria falar, gente, que assim, por mais que eu tenha acabado fechando o mês aí, nos últimos 15 dias do mês eu consegui ler, tipo, 6 livros, o que eu não esperava não é sobre quantidade, tá? Também não é sobre qualidade. Você pode ler livros que não são aclamados, que não são clássicos, e tudo bem. Se é o que você gosta, é o que você gosta. É o que eu gosto, por exemplo. Só que eu fiquei muito surpresa com o resultado final de outubro, porque era um mês que eu achei que eu não ia ler basicamente nada. Eu realmente estava com muita dificuldade de focar em alguma história. Eu tava com muita dificuldade. Por problemas pessoais mesmo. Eu tava tendo muita dificuldade em pegar um livro e conseguir ler e conseguir me envolver com a história, sabe? Porque eu tava muito desligada da leitura. E eu fiquei realmente impressionada de um mês tão conturbado pra mim ainda ter saído 2 livros favoritos e 6 leituras ao todo, que é geralmente o que eu leio num mês inteiro, tá? Então, assim, eu tenho dia corrido, o meu mês geralmente é 6 leituras o mês inteiro. Eu coloquei essas 6 leituras em 15 dias. Então, tô muito satisfeita comigo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou das minhas leituras. Se você já leu, se você concorda, se você discorda. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.